Olá para você que está nos acompanhando aqui no podcast História Presente, um projeto de extensão do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE, vinculado ao IFCH, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Dando continuidade à nossa série Entrevistas, você vai escutar agora a série especial 50 anos da Revolução dos Cravos, dedicada ao cinquentenário da Revolução de 25 de Abril, ou Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em abril de 1974, com o professor Dr. Lincoln Seco, da Universidade de São Paulo, a USP. Você vai acompanhar a entrevista intitulada Revisitando a Revolução dos Cravos 50 anos depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Ingrid Ladeira, do LPP UERJ. Estamos aqui hoje com o professor Lincoln Seco, da Universidade de São Paulo, a USP, e vamos falar um pouco sobre a efeméride desse mês de abril, de 50 anos da Revolução dos Cravos. Bom, professor, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite do LPPE, da professora Angela Roberti e dos demais coordenadores. E já queria logo iniciar com a primeira pergunta. Então, a pergunta que a gente gostaria de iniciar esse podcast é se você poderia explicar um pouco como a Revolução dos Cravos se relaciona com a crise do Império Colonial Português. Como um evento influenciou o outro? Bom, em primeiro lugar, o meu agradecimento por esse convite, de todas as pessoas envolvidas aqui na organização. É, Bom, nós estamos, na verdade, vivendo 50 anos da Revolução Portuguesa, né, de 1974, e ela assinala exatamente o fim do chamado Terceiro Império Colonial Português. Normalmente nós consideramos que houve um primeiro império colonial lá no século XV, né, a partir da tomada de Ceuta em 1415. Depois, o império, depois após o desaparecimento, né, como os portugueses diziam, do Dom Sebastião, né, e a anexação de Portugal pela Espanha, nós temos, depois da restauração portuguesa, um império que foi principalmente baseado na exploração colonial do território que depois seria o Brasil. Mas com a independência do Brasil, em 1822, e com o seu reconhecimento por Portugal em 1825, nós teríamos o início da formação do chamado Terceiro Império Colonial Português, baseado na África. Na verdade, esse império ele só começa a se estabelecer de fato no final do século XIX. E durante o século XX, Portugal tenta estabelecer um sistema de exploração colonial fortíssimo nas suas colônias de África. E é esse império que entra em crise a partir de 1961. Porque em 1961 começa a insurgência anticolonial nos territórios que Portugal dominava na África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, são áreas de conflagração da década de 60 que desafiam o domínio colonial português. Então, a revolução, na verdade, portuguesa, ela se inicia na África. Né? Não é possível separar a revolução dessa crise que é assinalada pela emergência das guerrilhas anticoloniais. Para se ter uma ideia, o esforço de guerra de Portugal na África, se nós compararmos o tamanho da economia portuguesa, o tamanho da população portuguesa na época, relativamente ao esforço de guerra dos Estados Unidos no Vietnã, o esforço de guerra de Portugal foi maior. O esforço econômico de Portugal foi maior. Então, essa guerra colonial é que finalmente leva à crise que desencadeia a Revolução, né, do dia 25 de abril de 74. Maravilha, professor. No seu livro, que é bem conhecido,
Você menciona que a Revolução dos Cravos foi a última revolução alimentada pelo discurso socialista na Europa. Você poderia dissertar um pouco sobre o papel do socialismo e do comunismo na Revolução? Bom, no meu livro, eu estudei a crise do Império Colonial Português, mas do ponto de vista da longa duração. Então, eu remonto ao século XIX, porque certos discursos insistentes que reaparecem com novas roupagens no século XX, em parte estavam sendo formulados e desenvolvidos no século XIX. Em primeiro lugar, eu diria que as elites portuguesas, elas se dividiam principalmente em torno de dois polos. Um discurso voltado para a ideia de Europa e um outro voltado para uma ideia que a gente poderia sintetizar como uma vocação portuguesa para civilizar, né, entre aspas, claro, outros povos e dilatar a fé cristã. Quer dizer, claro que é uma autoimagem, né, de um setor das elites portuguesas. E daí vai derivar também a ideia de que Portugal teria um papel singular e único no mundo, e particularmente na Europa. Embora Portugal fosse um país, nessa visão, europeu, no extremo ocidente europeu, ele tinha uma vocação que nenhum outro país europeu teria, que era essa vocação de colonizar de forma diferente, de civilizar. Nós veremos depois o Gilberto Freire propagando essa ideia, aliás, a soldo, pago, né, por Salazar, nas colônias portuguesas, já no século XX. E, por outro lado, nós tínhamos uma visão de um outro grupo, digamos assim, das elites portuguesas, que acentuava a necessidade de Portugal voltar para a carreira da civilização, voltar para a Europa, porque Portugal teria, em algum momento da sua história, se desacoplado do desenvolvimento europeu. E aí, simbolicamente, isso poderia até nos remeter de novo ao desastre de Alcácer Quibir, o desaparecimento de Dom Sebastião, 2 anos depois a unificação com a Espanha. Isso é formulado, aliás, muito bem por um grande poeta e escritor português do século XIX, que é o Antero de Quental, que tem um texto sobre as causas da decadência dos povos peninsulares. E Antero foi um dos primeiros grandes socialistas portugueses. Apoiador da Internacional, da qual fazia parte o Engels, por exemplo, que teve conhecimento e se correspondeu com socialistas portugueses. Então, essa ideia que eu poderia dizer que estava na oposição à ideia de um novo império colonial, ela assume diversas formas. A forma clássica do republicanismo português, do liberalismo ibérico, que tem tinturas até mais radicais do que outros na Europa. Ela também assume uma forma um pouco genérica de um discurso socialista, já no século XIX. E eu diria que, no processo da Revolução Portuguesa, essas formulações estavam presentes. O socialismo português, o Partido Socialista Português, que havia se organizado só pouco tempo antes da Revolução, mas que traduzia uma corrente histórica em Portugal, ele tinha uma certa uma plasticidade hermenêutica muito grande, porque ninguém definia exatamente o que era aquele socialismo. O que eu posso dizer é que era o socialismo mais moderado e talvez mais até conservador da Europa. O Partido Socialista Português estava muito mais próximo da social-democracia alemã, que tinha uma perspectiva até anticomunista, o que, aliás, vai ser determinante no processo revolucionário para a dificuldade do Partido Socialista e o Partido Comunista Português estabelecerem uma aliança. Então, esse discurso socialista, ele se recoloca na Revolução, mas ele se recoloca traduzindo muito do passado. Na minha pesquisa, eu tive a curiosidade de levantar
documentação que é pouco usual, mas que é muito interessante, que é a publicação de selos postais. Quando a gente olha as séries de selos, a partir da década de 60, os selos têm mais temas voltados para a Europa. Antes disso, os temas são mais voltados para a ideia de império colonial. Então, essa sobrevivência desse socialismo, digamos, moderado, ela vai ser determinante para os rumos da Revolução Portuguesa e do Partido Socialista Português. Por outro lado, o Partido Comunista era o mais ortodoxo da Europa. Para se ter uma ideia, o Partido Comunista Português, quando a União Soviética faz a sua opção pela coexistência pacífica de dois sistemas, a partir do Nikita Khrushchev e o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, o Partido Comunista Português, embora não tenha rompido com a União Soviética, ele se mantém um pouco distante dessa perspectiva. E nas formulações dos comunistas portugueses, havia a previsão de que o fascismo português, como eles caracterizavam o salazarismo, só poderia ser superado mediante uma insurreição armada. Então, o Partido Comunista Português estava na contramão, por exemplo, daquela tendência europeia que ficou conhecida como eurocomunismo, dos partidos comunistas da Itália, da Espanha, da França e até fora da Europa, no Japão, Brasil, que era a ideia da democracia como um valor universal, de que o caminho seria pacífico. Não, o Partido Comunista Português se manteve ortodoxo. Então, essas duas concepções muito diferentes do que deveria ser a revolução e o socialismo português se digladiaram no processo revolucionário em curso e foram determinantes para o que aconteceu, né, no final da Revolução. Eu não sei se eu respondi a essa questão. Sim, respondeu brilhantemente. Ainda nessa questão do jogo político, a gente queria entender quais foram as principais forças políticas durante a Revolução dos Cravos e como elas contribuíram para o resultado da Revolução. E, a partir disso, inclusive da interferência desses partidos, digamos assim, de esquerda, na dimensão social, qual foi o papel da classe operária na Revolução dos Cravos? São duas excelentes perguntas, porque me permitem reconstituir um pouco as origens do 25 de abril, né, as origens mais imediatas. Porque é claro que havia uma oposição permanente ao salazarismo desde que ele foi instituído. Desde o início da década de 30, quando o Salazar se torna, de fato, o chamado homem forte de Portugal, né? E controla através de um partido único e com apoio da Igreja Católica, da PIDE, né? Que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que era a polícia política repressiva, com a Mocidade Portuguesa e outras organizações de congregação da juventude, né? Quer dizer, com todas essas bases, essas organizações, o Salazar se torna esse homem forte de Portugal, mas ele enfrenta uma oposição permanente. De quem? Bom, em primeiro lugar, as oposições que de fato foram para a ação e que tentaram derrubar o Salazar foram os militares. Portugal vivenciou várias tentativas de golpe militar contra o Salazar. Só que essas tentativas de golpe foram todas derrotadas e elas eram restritas só à cúpula das Forças Armadas. E não eram necessariamente rebeliões militares ou tentativas de golpe democráticas ou de esquerda, né? Acontece que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, Portugal passa a ter também uma certa oposição internacional. Quer dizer, ela não é declarada, porque Portugal e Espanha, apesar de manterem regimes vistos como fascistas, naquela conjuntura em que o fascismo havia sido derrotado, né, na Itália, na Alemanha, apesar disso, Portugal era mais ou menos tolerado, e a Espanha também, os dois eram tolerados como escudos autoritários contra o avanço do comunismo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pressão internacional que obrigou, por exemplo, o regime salazarista
a deixar de chamar as colônias de colônias e passar a chamá-las de províncias do ultramar, que era um eufemismo. Também Salazar, como eu disse, ele investiu na perspectiva do Gilberto Freire, no lusotropicalismo, na ideia de que Portugal era uma colonização branda, civilizatória, que assimilava os colonizados, o que é mentira, porque a gente sabe pelos números, havia uma porcentagem muito pequena de colonizados que adquiriam a cidadania portuguesa. Então havia uma pressão para que em algum momento aquele império colonial se desfizesse, porque ele se tornou uma excrescência, especialmente a partir dos anos 60. A Índia, por exemplo, é o primeiro estado que desafia Portugal porque toma Goa, né, que era uma colônia portuguesa. E Portugal não tinha a mínima condição de sequer reclamar, resistir, né, diante da Índia. Internamente, claro que nós temos a presença permanente do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, entretanto, ele ainda era um partido pequeno, no entanto, com grande capacidade de sobreviver na resistência, porque essa, de certa forma, é a capacidade dos partidos comunistas. Eles têm uma forma muito mais adaptada à vida clandestina do que, por exemplo, os partidos socialistas. Em Portugal, os socialistas que eram opositores do regime, em geral eram intelectuais que foram perseguidos, foram presos ou tiveram que sair do país. Grandes intelectuais, muitos vieram para o Brasil, vieram ao Rio de Janeiro, por exemplo, alguns a São Paulo. Há, por exemplo, o caso do Jaime Cortesão, o grande historiador Jaime Cortesão, que era opositor do salazarismo, o historiador Antônio Sérgio. Mas os intelectuais, eles, embora fossem uma voz importante da oposição, eles não, o que eles diziam não se refletia em organização popular, né? Então havia eu diria que uma insatisfação larvar, né, na sociedade portuguesa, especialmente com a imigração, né? Porque Portugal também é marcado por aquilo que o Magalhães Godinho, que é outro grande historiador português, chamou de a constante fuga das gentes, né? Isso desde o século XV. Mas no século XX havia uma emigração muito, muito grande, inclusive para o Brasil, mas também depois para o Canadá, para a França, para outros países europeus. Também o turismo se tornou uma válvula de escape para o discurso oposicionista, porque os turistas entravam em contato com a população, traziam novas ideias, recolhiam reclamações também da população, e tudo isso servia para questionar a imagem de Portugal. No final da década de 60, o movimento estudantil português, ele também ganha força na oposição ao regime. Então, eu apontaria o movimento estudantil como uma outra força oposicionista. E aí, dividido em vários partidos de matriz maoísta, trotskista, comunista revolucionária, autonomistas, anarquistas. Aliás, o anarquismo em Portugal tem uma história, uma tradição que, obviamente, antecede ao comunismo português, né? O comunismo português, de certa forma, deriva de algumas lideranças anarquistas do início do século XX, assim como no caso do Brasil. Então, essas oposições, elas existiam, algumas delas até ensaiaram atentados armados no início dos anos 70, inclusive o Partido Comunista Português, que tinha um braço armado, né, que chegou a atacar uma instalação da OTAN. É preciso lembrar que o exército português havia sido integrado ao Tratado do Atlântico Norte, ele pertencia à OTAN, ele fazia parte da OTAN. Mas, apesar de todas essas oposições que eu citei, incluindo também o Partido Socialista, que é reconstituído em 73 na Alemanha, a oposição que, de fato, derruba o regime é uma oposição militar. Só que dessa vez não é uma oposição militar como aquela dos altos oficiais que tentavam golpes de Estado e etc. Na verdade, foi uma insatisfação da média e baixa oficialidade do exército português. E essa oficialidade média vai criar uma organização que é o Movimento das Forças Armadas,
que vai se tornar o grupo dirigente militar do processo revolucionário. O movimento dos capitães tem uma história impressionante, porque ele se forma em 1973, não porque desejasse fazer uma revolução ou derrubar o regime inicialmente. Ele se forma porque Portugal estava, até como eu citei anteriormente, num esforço de guerra que era brutal, inclusive para a população, porque os jovens eram convocados para um serviço militar que podia ser de 4 anos na África, em combate. Muitos morriam, muitos eram mutilados. Então havia também jovens que fugiam pela fronteira para não fazer o serviço militar. A partir do início da década de 70, o exército português já está virtualmente derrotado pelas guerrilhas. Até porque as guerrilhas recebiam apoio de armamentos soviéticos. A única supremacia que Portugal tinha era aérea, mas com mísseis miniaturizados de fabricação soviética que os guerrilheiros adquiriram, eles passaram a derrubar os helicópteros portugueses. Então, diante desse quadro de derrota iminente, o governo português, Salazar já havia morrido e havia sido sucedido pelo professor Marcelo Caetano, que tinha prometido uma certa abertura, mas de fato ele não queria, não podia e não queria, né, acabar com o Império Colonial e com o regime salazarista. Então, diante disso, o Marcelo Caetano, ele edita um decreto que permite que oficiais milicianos. O que eram oficiais milicianos? É mais ou menos parecido com o nosso CPOR no Brasil, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. São aspirantes a oficiais que vêm da vida civil, que têm um certo nível de educação, e eles cumprem o serviço militar por um tempo e depois eles passam para a reserva, como é o caso do Brasil. Eles não podem entrar na carreira militar, não podem ser oficiais de carreira, porque isso seria uma violação até da hierarquia das Forças Armadas, né? Dos brios, enfim, daquilo que os militares traduzem como sentimento de honra militar, etc. Eles não admitem que civis entrem na carreira sem passar pela academia militar. Esse decreto permitia isso, porque estava havendo uma falta de oficiais na África. Não havia oficiais suficientes. Então, quando o governo edita esse decreto, os oficiais de carreira se revoltam. Mas veja, eles se revoltam em defesa do que eles dizem ser a honra e os princípios das Forças Armadas, que estavam sendo violados pelo próprio governo. Tanto é que o governo depois recua, mas aí já não dá mais, porque os capitães, quando começam a se organizar, eu falo capitães, ficaram conhecidos assim porque principalmente eram oficiais com essa patente, mas havia tenentes e havia um outro major, não havia oficiais superiores, havia só um coronel, né, o coronel Vasco Gonçalves. Então, esses oficiais de média e baixa patente, eles começam a perceber o seguinte: bom, nós vamos ser derrotados na África e as Forças Armadas serão desonradas. O governo desonra as Forças Armadas também com o seu decreto. A única maneira que nós temos para proteger as Forças Armadas é derrubar o governo. Mas não é possível derrubar o governo também sem acabar com o Império Colonial, porque é o Império Colonial que determina também a derrota militar. Então vejam que essas coisas vão se somando, a tal ponto que eles elaboram um programa para o dia 25 de abril, que é quando eles iniciam as operações militares de derrubada do Marcelo Caetano, que é um programa que prevê o fim do regime salazarista e o fim do Império Colonial. Então, rapidamente, em poucos meses, eles evoluem de uma questão corporativa para uma questão, digamos assim, nacional, de defesa da democracia, porque eles tinham que superar o salazarismo, de um acordo com as colônias e a descolonização do ponto de vista português, porque eles estavam virtualmente derrotados. E aí é que eu diria que o MFA, portanto, se torna a força principal do oposicionista que vai derrubar o regime. Entretanto, no dia 25 de abril é que se dá o que eu chamaria de uma verdadeira catarse,
em que esses interesses econômico-corporativos se traduzem em política, em novos valores. Porque durante o 25 de abril, os militares pedem para que a população fique em casa, a população faz o contrário, vai às ruas. Aí a militância estudantil, a militância dos partidos clandestinos, todo mundo vai para as ruas com as suas bandeiras. A população cerca esses militares e eles, de certa forma, readquirem o prestígio das Forças Armadas do próprio povo, nas ruas. Isso vai ser determinante para o movimento, porque o movimento passa a apoiar demandas populares já no dia 25 de abril. Eu posso dar um exemplo aqui, eu não vou estender muito, mas é o caso, por exemplo, da tomada do presídio onde estavam os presos políticos. O cerco à sede da PIDE, daquela polícia política, né, que eu tinha citado. Foram ações populares. Mas aí os militares do movimento das Forças Armadas foram lá e apoiaram a população. Eles não, no caso da soltura dos presos políticos, não se esperou nenhuma decisão governamental. Porque no dia 25 de abril, como eles são oficiais que não são oficiais superiores e se mantêm na Força Armada, eles procuram um general para entregar o poder. Não havia general no movimento. Eles entregam para um general Antônio Spínola, que era um conservador, que não queria revolucionar o país, mas tinha escrito um livro reconhecendo que a continuação do Império Colonial era inviável e que Portugal devia fazer um acordo com as colônias e criar uma comunidade lusíada. Isso os povos coloniais, os movimentos da África não aceitariam. Mas mesmo assim ele foi demitido pelo regime, foi mal visto, então ele foi escolhido para ser o presidente da Junta de Salvação Nacional. Mas o Spínola não queria nenhuma medida revolucionária. Essas medidas estão sendo tomadas pela população e o movimento foi apoiando. O caso os bancários expulsaram os banqueiros, as mulheres nos dias seguintes ocuparam casas vazias, improvisaram creches, e eram todas ações ao arrepio da lei, e mesmo assim o MFA acabava apoiando, né? Mas, enfim, acho que nós temos um conjunto de oposições civis que existia, que atuava, que foi importante, mas o que foi determinante foi o movimento das Forças Armadas. Professor, eu queria reforçar a questão dos artistas e dos intelectuais na elaboração e na realização da própria Revolução. Porque aqui no Brasil, o senhor comentou sobre essa imigração. Nós temos o caso, para quem estuda anarquismo, eu estudo anarquismo, do Edgar Rodrigues, que é um memorialista do anarquismo, cujo pai era um militante de uma associação anarco-sindicalista em Portugal. E ele vem clandestinamente para o Brasil, fugido, enfim. Ele tem uma certa ascendência em alguns sindicatos que eram ligados à Confederação Geral do Trabalho. Então, ele é considerado um intelectual. Então, eu queria que o senhor comentasse mais sobre isso, sobre a influência desses artistas e intelectuais portugueses na elaboração e na realização da Revolução dos Cravos. Eu diria que para essa tradição socialista, e em parte também comunista portuguesa, a presença dos intelectuais oposicionistas portugueses foi importante. Em parte até para o próprio movimento das Forças Armadas, porque os capitães do movimento das Forças Armadas, eles também viveram uma conjuntura que fazia com que a relação desses militares com a cultura política fosse diferente. Primeiro, porque eles cumpriam uma comissão militar na África e depois podiam voltar para Portugal e ficar 4 anos em Portugal. Então, alguns deles foram para a universidade. É o caso de um capitão que ficou famoso no dia 25 de abril, que é o Salgueiro Maia, que foi aquele que comandou a tropa que chegou a Lisboa e cercou o quartel do Carmo, onde se escondia o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, o Marcelo Caetano. E foi ele quem dialogou com o Marcelo Caetano, né, para negociar a rendição. Então ele ficou conhecido naquele dia.
Ele, no entanto, tinha tinha estudado na universidade. Ele tinha estudado ciências sociais, ele teve contato com os movimentos estudantis e com a produção intelectual portuguesa. Houve outros militares, como Otelo Saraiva de Carvalho, que foi o comandante operacional do dia 25 de abril. Ele era subordinado ao general Spínola, na Guiné. Então, ele combateu os guerrilheiros na África, mas ele mesmo conta nas suas memórias que ele tinha uma certa peculiaridade, uma trajetória insólita. Ele queria ser ator, mas se tornou militar. Ele passou a ler os livros que ele considerava que os guerrilheiros liam, então ele começou a ler Mao Tse Tung. Bom, durante o processo revolucionário português, ele se torna o defensor do poder popular armado, né? Ele é um major. No Partido Socialista, claro, havia, acho que a presença maior da intelectualidade portuguesa oposicionista. Não no partido como organização propriamente dita, porque houve várias organizações até a Revolução dos Cravos, mas havia uma corrente socialista permanente. Então, muitos intelectuais e artistas portugueses eram simpáticos ao socialismo. Mas havia também muitos que eram simpáticos ao comunismo, ou que pelo menos identificavam no Partido Comunista uma força de resistência que merecia ser apoiada, não que necessariamente o intelectual se tornasse comunista. Quando morreu a cantora Amália Rodrigues, né, que foi uma das figuras mais importantes da música portuguesa, o Partido Comunista Português resolveu revelar, né, que ela colaborava financeiramente com o Partido Comunista, sem nunca ter tido nenhuma manifestação política, né? Ela apoiava o jornal do Partido Comunista. Aliás, o jornal do Partido Comunista, que é o Avante, ele nunca deixou de sair durante o período salazarista. E tinha uma coisa interessante, porque ele recebia doações financeiras e aí o partido publicava lá um código que só aquela pessoa que havia doado dinheiro sabia que o código era dela, para mostrar que, né, que ela estava financiando o jornal. E o jornal ele teve uma presença importante na juventude e na intelectualidade. Então, eu diria assim que acho que houve uma importância grande. Agora, temos que lembrar também o seguinte: o salazarismo foi talvez o regime mais anti-intelectualista, ruralista, anti-urbano de todos os fascismos europeus. Então, a perseguição que houve aos intelectuais foi muito grande e uma massa muito grande de intelectuais saiu do país. Tanto é que eu até citei que vários atuaram no Brasil, porque era impossível ter emprego em Portugal. A universidade estava fechada a qualquer intelectual oposicionista. Então também houve uma diáspora intelectual portuguesa, né? E acho que isso foi uma das tragédias de Portugal no século XX, da cultura portuguesa. Professor, ainda seguindo nessa questão das ideias, de como elas são construídas, inclusive pelos intelectuais, hoje no Brasil parece ser extremamente estranho não ligar militares ao anticomunismo. Como a mentalidade militar portuguesa não era totalmente avessa à ideia do socialismo, a ponto de contribuir para uma revolução que carregava essa bandeira. É uma ótima pergunta, porque não só no Brasil, os oficiais militares são normalmente associados à defesa de ditaduras, do autoritarismo, de valores de direita, conservadores e até fascistas. Isso na América Latina, de certa forma, também aconteceu na Europa. Por que Portugal não? Essa é uma questão fundamental. Não tem uma resposta definitiva, né, como tudo em história, porque isso dependeu, em primeiro lugar, de um fator
de longa duração, porque o Império Colonial Português, esse último Império Colonial Português, ele se baseava no exército, principalmente, né, nas Forças Armadas, que é quem garantia a presença portuguesa na África em última instância. Mas ele não era o sustentáculo imediato do regime salazarista. O Salazar sustentava a sua ditadura principalmente na polícia política e em organizações civis criadas para a difusão dos valores do regime, mas também para o controle de possíveis pessoas oposicionistas nas escolas, nas universidades, e, enfim, também na Igreja Católica, num país com alta taxa de analfabetismo, um país com a população rural, principalmente. A Igreja Católica também tinha um papel não só de garantir consenso para o regime, mas também coercitivo. Essas instituições todas espionavam, e espionavam até mesmo os militares. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que é importante, é a conjuntura. É esse tempo médio de 61 a 75, que é o da crise do Império Colonial Português, da guerra na África, porque isso obriga o exército português, que não era o sustentáculo imediato do regime, a sacrificar o seu prestígio pelo regime. Por exemplo, quando houve o episódio de Goa, que eu citei, o regime salazarista culpou o exército. Quando havia derrotas na África, o culpado era o exército, não era o regime. Então, o regime estava carregando a crise, carregando a culpa pela crise do regime, e portanto, uma crise que passa a ser dele. Isso vai distanciando também o exército português do regime salazarista. Agora, nós temos aquilo que, bom, é inevitável na história. A história não é uma sucessão de coisas pré-determinadas. A história tem a indeterminação, tem o acaso. Então, no processo revolucionário português, há uma série de ações políticas que levam uma parte da oficialidade, que é essa do movimento das Forças Armadas, a se envolver com ideias socialistas e com práticas, porque não é só uma questão de adesão a ideias. Essas ideias não estão soltas no ar. Como eu disse, por exemplo, o caso do Otelo Saraiva de Carvalho, um major que meses antes não tinha lá nenhuma consciência política desenvolvida, meses depois ele está defendendo uma leitura extremista de esquerda da Revolução. E ele é importante porque ele se tornou o comandante operacional o chefe do Comando Operacional do Continente, que foi uma organização criada pelo movimento das Forças Armadas, que subordinava várias forças militares do país, inclusive a região militar de Lisboa. Era um poder militar se tornou o mais importante do país. Quem comandava era o Otelo. E os oficiais ligados ao Otelo, desse COPCON, que era o Comando Operacional do Continente, passam a defender a ideia do poder popular armado. Em alguns momentos chegaram até a propor a entrega de armas para os civis. Queriam uma revolução. Eles, inclusive, eram distantes do Partido Comunista, porque eles queriam uma revolução de base. Naquela confusão ideológica da época, alguns se inspiravam na Revolução Cultural Chinesa, mas outros também em perspectivas autonomistas, não queriam o controle da produção pelos trabalhadores. Enfim, isso foi uma evolução muito rápida, mas por causa de ações populares que levavam esses oficiais a defendê-las e depois a entrar em contato com militantes de organizações e assim por diante. Assim como uma outra ala ficou muito próxima do Partido Comunista Português. Por quê? Porque via no Partido Comunista Português aquele partido que resistiu à ditadura e que garantia a ordem na Revolução. Ele levava a Revolução adiante, mas mantendo a ordem social, sem muitas lutas internas. E, por fim, havia também oficiais que eram socialistas.
se tornaram socialistas, próximos do Partido Socialista Português ou de um socialismo um tanto vago, né? Mas que passaram a usar a linguagem socialista. Então, o movimento das Forças Armadas, é bom que o ouvinte e a ouvinte saibam, ele não era o conjunto das Forças Armadas. Nós temos que diferenciar o MFA do Exército Português. Porque o MFA, ele era uma porcentagem, não se sabe exatamente quantos, mas talvez 10% da oficialidade portuguesa. Entretanto, eram 10% que tinham a vantagem da organização e da tomada do poder político no dia 25 de abril. Eles paralisaram o conjunto do Exército na medida em que todo o prestígio do Exército foi devolvido ao MFA. Então, ele se torna um poder político em Portugal. Os oficiais conservadores ou aqueles que não queriam se imiscuir na vida política, eles ficaram paralisados, quietos, não contrariaram o MFA na maior parte do tempo. Agora, o MFA, ele de fato, representando as Forças Armadas em Portugal, ele define que a revolução é socialista. Eles divergiam sobre qual era o socialismo, mas definiram isso, e mesmo depois que o MFA é retirado da cena histórica, porque no dia 25 de novembro de 75, depois de vários governos provisórios, várias crises, né, na Revolução Portuguesa, há uma espécie de contraofensiva militar da direita. Não se assume assim como de direita, diz que é para normalizar o exército, mas que acaba expulsando vários oficiais de esquerda. O movimento das Forças Armadas não termina imediatamente, mas ele acaba fazendo um acordo com os civis de, enfim, normalização da política portuguesa. Estava em funcionamento uma Assembleia Constituinte em Portugal, mas mesmo depois do fim do MFA e da Revolução, a Constituição Portuguesa que foi promulgada, ela tinha no seu preâmbulo, estava escrito lá, que Portugal era um país em transição para o socialismo. Isso, Ingrid, isso não existiu em nenhuma constituição de um país capitalista em qualquer lugar do mundo. Eu diria que foi a constituição mais avançada da época. Ela dizia claramente, Portugal vai transitar para o socialismo. Depois eles fizeram uma revisão, mudaram o termo socialismo por um eufemismo, e finalmente depois isso foi abandonado, né? Professor, retomando essas questões sociais, queria entender um pouco da dinâmica da população com a Revolução. Então, mais ou menos como a Revolução dos Cravos afetou a vida cotidiana das pessoas em Portugal na época, né? Como essa revolução alterou as relações entre o trabalho e o capital em Portugal, e qual foi a sua importância para a constituição do Estado Social em Portugal? E complementando o que o senhor falou na última resposta. Sim. Bom, a classe operária portuguesa, ela era percentualmente diminuta, porque Portugal, no século XX, é um país rural, um país liderado por um homem, né, o Salazar, que defendia a ideia do Portugal pequeno, do Portugal do campo, que até pessoalmente não gostava do urbanismo, do industrialismo, do processo de industrialização, mas é claro que ele não pôde controlar isso. A partir da década de 50, depois da guerra, Portugal tem um processo de desenvolvimento das forças produtivas e de desenvolvimento industrial, em torno de Lisboa, principalmente. Os operários portugueses, apesar disso, não eram talvez a principal base do Partido Comunista Português. Isso é interessante. O Partido Comunista Português desenvolveu uma ação política que lhe rendeu muito apoio na região do Alentejo, entre trabalhadores rurais. Né? Ali Portugal, o Partido Comunista Português sempre teve mais apoio. Claro que também tinha apoio na classe operária. Durante o processo revolucionário, os operários obtiveram muitos ganhos, porque o ano de 74 é um ano de muitas greves, que, aliás, colocava para o Partido Comunista um problema, porque o Partido Comunista
e o Partido Socialista, eles participavam do governo revolucionário. Eles tinham pasta ministerial. O Partido Comunista Português, ele passa a fazer um discurso pedindo calma para os trabalhadores, dizendo que era mais importante manter a ordem para que o processo revolucionário triunfasse contra uma ameaça de retorno do fascismo. Então, o Partido Comunista muitas vezes contrariava as greves. Mas, durante esse processo revolucionário, a participação dos salários na renda nacional subiu, o nível de vida dos trabalhadores subiu, dos operários propriamente ditos. Houve também muitas experiências em que os operários assumiram o controle da produção ou dividiram isso com os patrões, especialmente em fábricas, empresas onde havia maior presença de militantes que organizaram essas lutas. Mas também houve muita ação espontânea. Quer dizer, espontânea entre aspas, espontânea não quer dizer que surgiu ao acaso. Eu considero que é espontâneo quando é auto-organizado. Que não é que não tem organização, mas não tem nenhuma organização externa que vem e prepara. Quando é auto-organizado, eu chamo isso de espontâneo. E houve muita experiência de auto-organização. Em bairros populares, você tem o caso das creches, que foram geridas coletivamente, algumas empresas, algumas propriedades rurais. Então, isso também aconteceu. Por fim, a relação do processo revolucionário com o estado de bem-estar social. A Revolução inscreveu na legislação e na Constituição muitas conquistas sociais. Eu diria que o estado de bem-estar social de Portugal, ele nasce com a Revolução. Não quer dizer que antes não houvesse uma ou outra ação, mas... E claro também que essas conquistas da Revolução foram sendo desfeitas e vêm sendo desfeitas até hoje. O primeiro passo para isso foi a integração de Portugal na União Europeia em 1986. Porque aí Portugal, como os países da União Europeia de modo geral, deixa de ser inteiramente soberano. Não emite mais a sua moeda, por exemplo. Depois a União Europeia fez uma constituição também. O país tem que se submeter às necessidades econômicas da União Europeia. Não pode produzir tudo aquilo que deseja. Enfim, e a União Europeia, na época em que Portugal a integra, está entrando na sua fase neoliberal, né? Quer dizer, o neoliberalismo está avançando nos anos 80, anos 90, e essa é a época que Portugal se integra. Mas, enfim, eu diria que a Revolução, com as suas conquistas, ela garantiu um certo bem-estar para a população. E o cotidiano da população, durante o processo revolucionário em curso, foi modificado. Claro que há as permanências de longa duração, a vida continua, no dia seguinte a pessoa tem que trabalhar, mas as lutas políticas e sociais que se travaram nos anos 74 e 75, elas envolveram um número expressivo de pessoas que participavam de uma outra luta, de uma outra greve, de uma outra manifestação, e também recebiam a influência das medidas econômicas tomadas pelo governo revolucionário e também das crises que o governo revolucionário enfrentou. O governo provisório em Portugal, ele enfrentou ameaças da OTAN, ameaças dos Estados Unidos, houve o fenômeno dos retornados de África, que encheram os aeroportos e precisavam depois de casas, ficavam dormindo no aeroporto, na rua, né? Então isso também afetou a população. A Revolução dos Cravos, ela termina com aquilo que eu citei antes, a constante fuga das gentes. Quer dizer, esse fenômeno acaba com a Revolução dos Cravos. Claro que depois houve outras ondas emigratórias, né? Especialmente em 2013, mais ou menos, a população portuguesa diminuiu, foi uma coisa, mas ali em 74 o fluxo se inverte, né? São pessoas voltando. Então tudo isso afeta o cotidiano da população. Professor, ao longo dessa entrevista, o senhor tem falado muito sobre a longa duração. Eu queria saber se o senhor pode discutir a importância da perspectiva da longa duração na compreensão da Revolução dos Cravos e como essa perspectiva muda a nossa compreensão dos eventos. Bem,
Eu acho que a perspectiva de longa duração, na minha opinião, muitas vezes é mal compreendida por quem não é da área, não é historiador, não quero generalizar, porque não se trata simplesmente de tratar de um período longo. Você pode tratar de um único ano, por exemplo, o ano de 1914, né, que é importante, em que eclode a Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista da longa duração. Porque o que ela, em primeiro lugar, nos permite é tratar daquelas estruturas que mais resistem ao tempo, mas que, no entanto, se transformam. E é através dela que nós podemos também calibrar a importância maior ou menor dos acontecimentos. Quando a gente situa, por exemplo, hoje, quando a gente trata da Revolução Russa, se a gente tratasse da Revolução Russa até a década de 70 ou 80, a gente trataria de uma forma, mas depois do fim da União Soviética, a gente trata com novas questões. E também redimensiona a sua importância. Ela é importante, eu não estou dizendo o contrário, não, mas a gente redimensiona isso. Eu acho que o que é importante é essa dialética da longa duração dos acontecimentos e da conjuntura. Isso dá uma perspectiva nova. Porque no caso de Portugal, eu não entendo o 25 de abril se eu não entendo a conjuntura da guerra colonial. Como eu disse, a revolução começa na África. Não entendo a África se eu não entendo que Portugal, desde o século XIX, quis constituir um império colonial. Quis constituir e constituiu, em alguma medida, esse império colonial. Então, esse império só sobrou. Nós tivemos ali uma ruptura no plano das estruturas. Né? Essa conjuntura nos permite mostrar isso. É nela que a estrutura e os acontecimentos desembocam. É ela que me permite mostrar por que essa estrutura se rompeu, por que o Império Colonial acabou e por que a Revolução eclodiu como revolução. Quer dizer, por que aqueles acontecimentos adquiriram uma feição revolucionária e não outra? Quer dizer, por que o movimento das Forças Armadas arrisca a tomada do poder e não segue a linha do Spínola, que era vamos fazer um acordo com os povos colonizados, etc. Não havia essa possibilidade, né? Então, eu acho que em geral, a perspectiva de longa duração, ela nos permite medir, redimensionar o valor de um acontecimento que é um trauma na história de um país, né? Que traumatiza, que quebra uma certa linha de continuidade, mas não todas também. Isso também é importante, né? Nos permite mostrar as continuidades. Uma delas que eu citaria é esse discurso da volta à Europa. Essa ideia da volta à Europa. A Revolução não só não acabou com isso, como ela sacramentou isso no final. Finalmente, Portugal, em 86, entrou na União Europeia, Portugal se considera um país europeu. Eu não estou entrando no mérito se é ou não é, claro que pertence geograficamente à Europa, mas é como eles formulavam a questão. Eles tinham deixado de ser e estavam voltando. Quer dizer, eles nunca tinham deixado de ser, eles sempre estiveram integrados nos ritmos do desenvolvimento europeu, só que como uma cauda política, uma semiperiferia econômica, né? E é isso que Portugal é, até hoje. Mas no discurso, né, a revolução ela não rompe, quer dizer, a revolução não rompe com esse discurso, com essa ideia, ela não consegue. E foi o que triunfou, na verdade. Agora, hoje também, já que você falou de longa duração, é interessante também ver o quanto o salazarismo e aquilo que antecede o salazarismo, o discurso colonialista, conservador, histórico português, ele talvez esteja aí. A gente achava também que a revolução, que com isso a revolução tinha eliminado. E a gente está vendo que talvez não. Esse é justo nesse ponto que eu quero tocar agora, trazer um pouco dessas questões para o tempo presente, de modo a entender como é que está sendo constituída essa extrema-direita em Portugal. Então, como foi construído o apelo da extrema-direita portuguesa, representada em partidos como o Chega,
contra os valores que estavam presentes na Revolução dos Cravos? Olha, ao longo da década de 90 e do início do século XXI, houve uma desconstrução dos ideais de Abril, tanto na prática, através de políticas neoliberais que foram retirando direitos sociais dos trabalhadores, também apagando a memória revolucionária das Forças Armadas. Claro que isso não foi feito inteiramente, porque é impossível, as Forças Armadas se legitimam com 25 de abril. Entretanto, os militares do movimento das Forças Armadas, eles foram completamente marginalizados a partir de 1976, mesmo os mais moderados. Aqueles que não participaram muito de nenhuma contestação, mesmo esses tiveram a carreira truncada. Claro que os capitães criaram associações, né, que tratam da memória do movimento dos capitães, do movimento das Forças Armadas. Mas isso foi sendo colocado em segundo plano, essa origem revolucionária do exército português. Também no plano de discursos de políticos que aos poucos foram se sentindo à vontade para falar mal do 25 de abril. Anos atrás, houve um lema em Portugal, de um grupo de direita, que era: abril não é revolução, é evolução. Já era uma primeira tentativa de modificar o teor dos acontecimentos. E agora, mais recentemente, há políticos, grupos políticos, que querem acabar com o 25 de abril e substituí-lo pelo dia 25 de novembro, que foi a data de 75, que foi a data que eu citei, em que ocorre uma espécie de contra-revolução. Não é uma contra-revolução porque ela não abole a revolução, ela se dá dentro do processo revolucionário, mas é o momento em que a direita militar e os oficiais superiores que queriam retomar a iniciativa nas Forças Armadas, eles retomam o controle das Forças Armadas e do processo político, junto com aliados civis, é claro, inclusive o Partido Socialista. Bom, hoje há essa perspectiva de mudar do 25 de abril para o 25 de novembro. Eu não estou dizendo que isso tem chance de acontecer, mas isso já surge no discurso político. Por fim, o Chega e outros, não é o único também, o Chega, mesmo outros partidos de direita e de extrema direita que há em Portugal, eles simplesmente estão revendo a figura do próprio Salazar. Então já há elogios ao período salazarista, um período de ordem, de tranquilidade em Portugal, um período até de desenvolvimento, de certa perspectiva. Então o salazarismo começa a ser reabilitado. Agora, eu diria para você, isso era impensável até 20 anos atrás. Mas aí eu acho que isso se explica pela inserção de Portugal numa corrente que é internacional. A partir da crise capitalista de 2008, depois com o desenvolvimento dos grupos neofascistas na Europa e no mundo todo, na década seguinte, Portugal acaba por se inserir nessa trajetória. Eu, pessoalmente, imaginava que Portugal teria mais diques de contenção ao fascismo e ao neofascismo, por causa dos valores de abril, por causa da Revolução dos Cravos, né, que tem uma simpatia por parte da população. Eu quero ser otimista, né? Eu quero achar que os valores de abril, que são ainda os valores da esquerda portuguesa, mas são também os valores da democracia, que eles continuem a ser. Seria uma maneira de mostrar como um grupo como o Chega, no fundo, é um grupo antinacional. É um grupo que despreza uma data símbolo dos valores das conquistas sociais dos portugueses. Bom, professor, para finalizar, eu queria que o senhor comentasse algumas questões de lição. Isso não é muito o que a história faz, mas, enfim. Existem lições que os leitores modernos podem tirar da Revolução dos Cravos?
como essas lições são relevantes para a política e a sociedade contemporâneas? Essa é uma pergunta difícil. Bom, em primeiro lugar, eu sugiro aos ouvintes, às ouvintes, que comprem o meu livro, que está saindo a segunda edição, que é A Revolução dos Cravos, pela editora Atelier, de São Paulo. Lá acho que não tem lições, mas tem muitos exemplos que eu acho que podem, enfim, nos iluminar nas tarefas políticas atuais. Bom, eu diria que a Revolução dos Cravos, uma das imagens que há dela é que foi uma revolução pacífica. Se essa imagem pode nos ensinar alguma coisa, eu diria que seria o seguinte: evidentemente que ela não é pacífica na medida em que houve o uso de um setor das Forças Armadas. A violência existiu, mas ainda que principalmente de maneira virtual, ou potencial. Né? Ela foi pouco exercida, mas houve ameaça. Então, eu diria que assim, não existe processo de transformação revolucionária em que não haja o concurso de um setor das Forças Armadas ou de um grupo armado, ou que pelo menos neutralize a Força Armada. Acho que isso nos permite pensar melhor como poderiam ser, talvez, revoluções do século XXI. A gente não pode mais, quer dizer, poder pode, mas eu não penso no modelo do assalto dos bolcheviques ao Palácio de Inverno na Rússia, né? A sociedade também é muito mais complexa. Mas eles tinham razão numa coisa: era preciso o uso da força. Agora, a Revolução dos Cravos mostra que ela não precisa necessariamente ser o modelo da tomada do Palácio de Inverno dos bolcheviques. Uma outra coisa também que acho que ela nos mostra é que mesmo uma força armada, uma instituição que é um meio social interno com seus valores próprios, separado dos civis, mesmo essa instituição ela é atravessada pelas lutas civis, pelos valores da sociedade civil. As Forças Armadas não estão imunes às lutas da sociedade civil. Acho também que a Revolução Portuguesa ela foi um fator de cultura. E aí eu até gostaria de citar o maior intelectual marxista dos anos 60, 70 da África, que foi Amílcar Cabral, né, que a cultura é fator de libertação. E a libertação é fator de cultura. Né? Mas, principalmente, quando um povo se liberta, isso é um fato da cultura. Né? Então, a libertação é um fator de cultura. A Revolução Portuguesa também foi um fator de cultura. Ela desencadeou uma dinâmica cultural que estava represada em Portugal, proibida, e surgiram novas experiências no cinema, na literatura, no teatro, nos romances, nos costumes, em tudo, no dia 25 de abril. No dia 25 de abril, a gente já vê os murais. Então, ela, não quero, sem remeter à Revolução Chinesa, mas foi uma revolução cultural também, nesse aspecto. Né? Então, eu acho que esses elementos, talvez, eles podem, eu não gosto muito da palavra lição, mas se é uma lição, eles podem nos ensinar o quê? Que não existe transformação social sem tudo isso junto. Não, a gente não pode desprezar a ameaça da força, dos inimigos, dos que não querem que a sociedade se transforme, e não podemos desprezar também que a própria ação política tem que ser um fator de cultura. Porque senão, acho que o que a gente viveu no Brasil e está vivendo hoje pode nos revelar algo. Né? A gente viveu no Brasil governos progressistas no início do século XXI, com todos os problemas, limites, que todo mundo tem o direito de criticar, mas foram governos progressistas que melhoraram um pouco o nível de vida da população, mas que depois não foram reconhecidos. O governo progressista foi derrubado e depois um governo de extrema-direita fascista foi eleito. Aí não é um problema de conquista social, é um problema de como a população interpreta essas conquistas sociais. Isso passa pela cultura.
Tem um déficit cultural na esquerda e no campo progressista. Déficit não das pessoas, mas de como permitir que a população traduza as suas conquistas em valores progressistas. Porque elas podem traduzir em valores individualistas, valores capitalistas, valores do empreendedorismo, religiosos e etc. Podem atribuir isso a Deus, a qualquer coisa, né? Então, eu acho que as revoluções, elas nos ensinam isso, sim, que elas se traduzem imediatamente num fator de cultura. As pessoas passam a reinterpretar a sua história, a história do país, a se interessar pela vida política, a estudar mais, compreender as divisões dos partidos, dos grupos políticos. Tudo isso aconteceu em Portugal. Eu até digo que a Revolução dos Cravos, ela tentou quebrar estruturas de longuíssima duração. Por exemplo, é no dia 25 de abril que as mulheres saem às ruas. Quer dizer, elas resistiam antes, de inúmeras formas, né? Inclusive na vida privada. O próprio Partido Comunista tem uma figura simbólica, Catarina Eufêmia, que é uma mulher que foi assassinada pela guarda salazarista. Mas, no dia 25 de abril, o que se desencadeia em termos de separações, defesa da liberdade do divórcio, como eu citei, as creches coletivas, publicações feministas, tudo isso eclode a partir do 25 de abril, por exemplo. Então, acho que é isso, né? Não sei se eu posso dar muitas lições, mas acho que há muitos valores ali em abril que nos ensinam, sim, alguma coisa. Excelente, professor. Gostaria de agradecer sua presença, a entrevista, esse exame bem preciso da Revolução dos Cravos. E, enfim, em nome do LPPE, gostaria de agradecer. Eu que agradeço, foi ótimo. E eu sugiro para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, em primeiro lugar, o meu livro, A Revolução dos Cravos, e também músicas, né, que basta procurar. Uma é a Grândola Vila Morena, que foi a senha da Revolução, e a outra é Tanto Mar, que tem duas versões, do Chico Buarque, né, uma música feita para a Revolução Portuguesa e que tratava daquela agonia de estar num Brasil sob uma ditadura civil-militar e, ao mesmo tempo, ver Portugal se libertando de uma ditadura, né, através de uma revolução das flores, uma revolução dos cravos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, nós vamos deixar o link do livro do professor aqui no Spotify, no YouTube, para quem quiser comprar, para quem quiser ler, e também o link das músicas para aqueles que quiserem conhecer. Obrigada, nos sigam nas nossas redes sociais. A série especial 50 anos da Revolução dos Cravos é uma produção do podcast História Presente, do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação dessa série é da professora Ângela Roberti. Agradecemos ao professor Lincoln Seco pela entrevista, à pesquisadora associada Ingrid Ladeira pela condução, aos bolsistas João Paulo Kleinley e Fernando Martins pela elaboração do roteiro. A vinheta é de Leonardo Pereira. Fiquem atentos às próximas séries do podcast História Presente.